nós falávamos sobre a sacramentalidade da palavra. Isto significa o quê? Que a mesa da palavra contém uma presença real do Cristo, que o magistério contempla analogicamente com a presença real de Cristo na Eucaristia. A diferença está em que na Eucaristia 2 elementos, pão e vinho, são destruídos na sua substancialidade e são transformados no corpo e sangue de Cristo. Na liturgia da palavra ninguém é destruído. O leitor permanece o que ele é, o livro permanece sendo um escrito, o ambão permanece ambão e nada se transforma substancialmente no corpo de Cristo. Fora isto, nós devemos dizer que o mesmo Cristo que está presente na mesa do Calvário glorificado está presente também na palavra. E estando realmente presente na palavra, o concílio tem na Dei Verbum, tem uma frase singular. Quando se leem as Sagradas Escrituras na Assembleia, é o próprio Cristo quem nos fala. Por isto mesmo, a liturgia da palavra, sobretudo agora no começo, na primeira leitura, que diz respeito aos leigos, tem que ser bem preparada. Você não pode improvisar 3 minutos antes da missa, buscar um leigo lá no banco, que não sabe nem quem ele é, para vir fazer a primeira leitura. Não sabe ler, não tem dicção, não respeita a pontuação, não lê com solenidade, não lê com ênfase, como se deveria ler, simplesmente lê um texto assim. Não, isto é matar a palavra de Deus, é matá-la, é torná-la inaudível, é estar a lanterna tão suja por fora que a luz não brilha mais. Não consegue irradiar. Não consegue mais. Está vendo? A luz está, só que a lanterna está muito suja. Ô padre, o senhor está falando tanto aqui para os nossos telespectadores sobre a palavra, a importância da palavra, mas o que é a palavra? É a letra escrita que encontra som na vocalidade de quem a lê? Ou o que é a palavra? A palavra de Deus é o verbo, a segunda pessoa da Trindade, não é um texto escrito. Isso aqui não é palavra de Deus. Isso aqui contém a palavra de Deus. E, além do mais, só um brasileiro entenderia isto aqui. Só um brasileiro entenderia isto aqui, sim. Porque está escrito em português. Bom, a liturgia contém o Cristo, o livro contém o texto escrito, mas faz parte do ministério do leitor e é um verdadeiro ministério eclesial, este do leitor, que deveria, ao meu ver, ser bem mais preparado nas paróquias, um grupo de leitores que eventualmente pudesse até receber o ministério de leitores, né? Ao bispo, do bispo, a partir do bispo, um corpo de leitores que lesse bem. Naquele momento, o Espírito ressuscita, a partir do texto escrito, a palavra viva, o Cristo que nos fala, o Cristo que nos diz, o Cristo que nos ensina, o Cristo que nos admoesta. Aí sim você tem a presença real do Cristo que ensina e do Cristo que fala. E isso é o evangelho celebrado. Sobretudo quando é o celebrante que o faz também de maneira mais solene no evangelho, em persona Christi, na pessoa de Cristo. Isto tudo é evangelho, e é evangelho celebrado, porque não existe outro local mais excelente de escuta da palavra de Deus, de meditação da palavra de Deus, do que a Sagrada Liturgia
e a proclamação da palavra, que depois deveria ser seguida de um pequeno sermão bíblico. Atenção, um pequeno. Nos dias feriais eu falo 2, 3 minutos, não mais. Minha missa inteirinha não passa de meia hora. Aos domingos, 1 hora, um pouco mais. Mas o sermão bíblico nada mais é do que uma hermenêutica do texto escrito. Isto é uma explicação atualizante do texto escrito e não falar de outra coisa. No sermão bíblico, por exemplo, agora estamos entrando na quaresma, não é? É para se falar da campanha da fraternidade no sermão bíblico? Acredito que não, porque senão ele deixa de ser sermão bíblico. Se ele passa a ser outra coisa. Falar sobre o Evangelho... A homilia foi... E note, os evangelhos são muito ricos nesse tempo. E outra coisa que muita gente não sabe, nós podemos, nos domingos da quaresma, usar sempre os evangelhos do ano A. Sempre. Nem eu sabia. Hoje, pois é, mas está no próprio texto. Esse ano é o ano B, eu achei que eu devesse... mas para a quaresma pode ser de tão bonitos que eles são. Porque às vezes o texto não é muito adaptado, é muito pequeno, Os textos quaresmais têm o privilégio de poderem ser repetidos sempre pelo ano sempre pelo ano A. Agora, os folhetos não sabem disto, ou não fazem isto, né? Deveria ter sido deixada a escolha ao celebrante. Ao celebrante. Eu confesso que eu gostaria muito de celebrar o Evangelho dos anos A. Digo apenas no tempo da quaresma, nos 5 domingos da quaresma. Por exemplo, os 2 primeiros são mais ou menos iguais, tentações e transfiguração. Mas já o terceiro, no ciclo A, fala da água da Samaritana. E é bem uma preparação para o batismo. O batismo na Vigília Pascal. Na Vigília Pascal. O 4º domingo da quaresma fala da ressurreição, do cego de nascença. Cego de nascença. Nós nascemos cegos, fomos como ele levados à piscina de Siloé e voltamos enxergando. 5º domingo, a ressurreição de Lázaro. Nós nos preparamos para celebrar a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição com Cristo também. Está vendo como eles são particularmente adaptados? Você pode perfeitamente utilizá-los e qualquer celebrante pode utilizá-los. Nesse aspecto, eu acredito que o folheto não faça um bom serviço, porque a liturgia da palavra exige que uma voz, num bom microfone, é preciso ter isto em ordem também, antes da missa, não durante a missa. É preciso ser testado antes da missa. Numa microfonia boa da igreja, uma única voz, lida enfaticamente, com clareza, com segurança, com ênfase, uma única voz entre pelo ouvido de todos. Eu nunca leio quando o leitor faz a homilia, faz a leitura. Eu ponho as mãos nas pernas e fico escutando, porque senão não é comunidade, é individualismo, cada um fazendo sua própria leitura em particular. Enquanto um está lendo lá a mesma coisa, muitas vezes sem nem ser entendido. Isto é matar a liturgia da palavra, literalmente, não é? Até porque em toda a tradição bíblica, o verbo no imperativo é escutar, ouvir. Ouve Israel. E nas nossas assembleias tem aquilo que os liturgistas chamam de amuletos, que é o folheto, que traz tudo, as próprias preces. A comunidade não poderá fazer as suas. Exatamente. Aí eu acredito que o serviço seja ambíguo, né? O próprio cânon, fora do Brasil, a oração do presbítero apenas.
não é? Para estar toda hora intervindo. Eu não sou contra isto, mas eu acho que dá a impressão ou dá o perigo de o leigo concelebrar com o padre e acabar rezando aquilo também. Acabar rezando toda a oração eucarística também. Sem contar que quem tem folheto na sua paróquia entende aquilo que estamos falando. Às vezes nós estamos celebrando uma data muito solene na igreja e, por conveniência da empresa, o folheto traz a oração que geralmente rezamos todos os dias, a oração eucarística segunda. Numa noite de Páscoa, somos obrigados a rezar a oração eucarística segunda, quando deveríamos acorrer a primeira. Evidente. Mas somos levados a essa obrigação por pela causa impressão, do folheto. Aí você vê que o folheto não presta um bom serviço. Mas poderia haver um remédio para isto. Um livrinho pequenininho, acho que não custa nem R$10, onde tem todas as orações eucarísticas. Exatamente. E para que o povo possa acompanhar e responder, já que no Brasil, já que tem respostas, responder, claro. Mas o padre diria, hoje a celebração eucarística usará o cânon terceiro. Pronto. Isto bastaria. As leituras são para serem ouvidas, não são para serem lidas pessoalmente, porque senão se destrói uma vez mais a liturgia da palavra e a unidade da Assembleia. Bom, teríamos mais coisas para dizer ainda, mas o nosso tempo está esgotado e então passemos para a semana seguinte. Muito obrigado, tenham todos um final de semana, um bom domingo e uma semana abençoada de Deus. A você e a sua família, que dominicalmente está aqui sempre conosco, um abençoado domingo. Fique na paz do Senhor.